Saul, de fato, o procurava continuamente, incansavelmente. Eu tenho uma tradução em inglês que diz que ele o caçava, perseguia, vírgula. Mas, por favor, leiam o mas quem, o próprio Deus não o entregou em suas mãos, porque a resposta final virá exclusivamente do Senhor, do Altíssimo. Então, amanhã eu vou para a Síria, e daqui a pouco vamos falar sobre isso, porque eu estava lá. Estava lá em Atenas, via todas essas notícias. Sei que Portas Abertas postou algo do tipo, não é bem assim. Mas o que ouvimos dos nossos amigos na Síria, o GKPN nessa rede gastou mais de 4 bilhões. Nós participamos com uma pequena parte, construindo casas para os cristãos sírios. Construímos uma vila inteira. Não é essa a notícia que ouvimos deles lá dentro. Há pessoas que, de fato, por não negarem Jesus, têm suas cabeças cortadas. Então, nesse caso, no final, Deus salvou completamente Davi. Mas vocês sabem que há pessoas no mundo que dirão, Senhor, há sírios que querem me matar. Eu escolhi viver a fé em uma nação perigosa. Eu escolhi te servir, escolhi te obedecer, abrir minha casa, perigosamente para te honrar. Agora eles vêm aqui e querem matar minha família. E a pergunta é, vão me matar? E vocês sabem, em alguns casos Deus dirá, sim, vão te matar. Em outros casos Deus nos salvará. Em outros Deus dirá, sim, vão te matar. E então? Porque a nossa recompensa não é apenas neste mundo, a nossa recompensa vem do Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 19. Olha que passagem linda. Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a recompensa pode ser que venha nesta terra, às vezes não virá nesta terra. Às vezes ela virá apenas quando estivermos na presença de Deus. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que os mártires recebem até mesmo vestes diferentes e diz que para eles há uma herança diferente. Eu aplaudo e digo sim, Senhor. No céu, honra-os. Nós estamos felizes porque há pessoas que estão literalmente morrendo para abrir o caminho para a fé. Vocês sabem que a Armênia é um dos primeiros países cristãos do mundo. Vocês já ouviram falar disso? Havia Gregório, que foi o homem que pregou o evangelho na Armênia. Ele ficou 15 anos na prisão porque levava o evangelho a uma nação idólatra. E ele deveria morrer porque não lhe davam nem comida nem nada. Mas Deus desperta uma senhora, uma viúva, e lhe diz para levar comida. Ela leva comida durante anos, escondida, para esse homem que já deveria estar morto. E então o rei da Armênia tem uma doença que nunca sara, e sua esposa tem um sonho, e Deus em sonho lhe diz, só aquele homem que colocaram na prisão muitos anos atrás pode te ajudar. Mas eles pensavam, imagina, esse já morreu. E foram ver, ele estava vivo, muito fraco, mas ainda estava vivo. Eles o tiram da prisão, ele reza pelo rei e o rei se cura. E estabelece que o cristianismo seria a religião oficial do Estado. Ou seja, por 15 anos de prisão, um homem abriu as portas de uma cela para uma nação inteira. Nós moramos na Itália, muitos perderam suas vidas lá para que hoje possamos estar livres dentro de uma igreja, orando, lendo a Bíblia, sendo livres para pregar o Evangelho por um pouco mais de tempo. Amém? Haverá momentos em nossas vidas em que haverá uma colheita nesta terra, mas haverá momentos em que você dirá, Senhor, eles me matarão. Eu desisti de tudo para servi-lo. Haverá momentos em que você terá que sentir, sim, eles o matarão, e será seu sangue que será a sua semente nesta terra. E então será Deus. Minha justiça vem de Deus. É dele que vem a minha vitória. Coloque novamente o trecho de 1 Coríntios 15, 19, onde diz... Digam comigo, se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está dizendo que se você vive apenas, há pessoas que vêm à igreja porque dizem, venho à igreja assim Deus me faz ficar rico. Você vem pelo motivo errado. Sim, é verdade. É certo não mendigar o pão. É verdade que Deus pode abrir portas. E se Ele não abrir? E se Ele não te der nada, o que você faz? Você não vem mais a esta igreja, vai para outra?
Porque se o propósito pelo qual você busca a Deus é ter dinheiro, você está no lugar errado. Você diz que é miserável. Se você espera em Deus somente por esta vida, apenas para ter mais um lar, você é o mais miserável dos homens. Porque esperamos em Deus, sim, por esta vida. Mas, acima de tudo, esperamos viver com Ele pela eternidade. Amém? Então, vamos tirar algumas lições dessa história. Primeiro, não ajude as pessoas somente quando você estiver indo bem. Quando Deus lhe diz para ajudar alguém, ajude alguém. Para mim, anos atrás, eu estava rezando e senti uma grande saudade da minha mãe. Naquela época, eu não tinha dinheiro. Aliás, lembro-me de abrir minha carteira e ter uma conta bancária com, sei lá, 70 mil liras, nada. E Deus me disse, dê-me este dinheiro. E quando você me der isso também, você dependerá somente de mim. E me lembro que peguei esse dinheiro, peguei algumas moedas e fui lá na Porta Romana, onde tem um McDonald's e sempre tem gente pedindo. E então havia uma senhora pedindo e eu disse, tome, é tudo o que eu tenho. Talvez a senhora tivesse mais do que eu naquele dia, mas às vezes eles até ganham bem. Mas não importa. E o Senhor tinha me dito que iria prover para mim. E literalmente uma pessoa me ligou, uma pessoa que me devia dinheiro que eu já tinha perdoado. Sabe quando para não pecar você diz, deixa para lá? Você já fez isso alguma vez? Diz, para não pecar, já que você nunca me paga, você diz, olha, eu te abençoo, fica com eles. E em vez disso, essa pessoa me liga depois que o Senhor me disse, hoje você terá o ingresso, etc. E ele me diz, eu quero te devolver o que eu não pude. Você faz as contas? O bilhete custava 1.300 euros, agora custa 1.700. E ele me disse isso. Mas eu fiz as contas, né? Se você tivesse colocado no banco e eu quero te dar com os juros, quanto você me deu? Exatamente 1.700, que era o valor de que eu precisava por aquela saudade, para ir visitar minha mãe. Mas antes Deus me disse, primeiro dê tudo o que você tem e confie em mim. Algumas vezes, se você é obediente, Deus está te treinando. Deus não encontra prazer em... Vamos fazer uma brincadeirinha, certo? Não é uma brincadeirinha, é o jogo, é o treinamento da confiança. O quanto você confia em mim? Porque enquanto você tem algo na carteira, você confia em mim. Contanto que você tenha uma saída, que você possa escapar para algum lugar, você diz, bem, na pior das hipóteses, eu tenho minha mãe, eu tenho meu primo, existe esse investimento, na pior das hipóteses, muito ruim, na pior das hipóteses, se realmente der errado. Real? Eu lhe digo, se as coisas derem errado, você encontrará apoio. Às vezes Deus diz, eu serei seu apoio. Você está pronto? Você está pronto para confiar? Não há mais ninguém em quem você possa confiar. Agora somos só nós dois. Sabem, naquele dia em que Deus falou comigo, sabem o que eu fiz? Acreditei tanto que Ele iria me providenciar o dinheiro que eu disse. De onde vai vir? E eu não tinha uma resposta. E eu fui até a varandinha que tinha naquela casa e fiquei lá assim por 2 horas. Porque eu disse, o único lugar de onde pode vir é do céu. Eu pensava, quem poderia me ajudar? Não me vinha ninguém à mente. Quem poderia me emprestar? Não me vinha ninguém à mente. Então eu me lembro que estava ali e disse, eu acho que poderia até voar. Talvez venha uma pomba que me jogue um pouco de dinheiro. E não veio nem de onde eu imaginava. A salvação sempre virá de Deus. De algum modo Ele vai te recompensar, estará aqui. Pode ser que esteja aqui, pode ser que não esteja aqui. De qualquer forma, eu não espero apenas por esta vida, porque eu seria a pessoa mais miserável que existe. A verdade é que nós não devemos nem prestar atenção ao vento, nem à tempestade, quando Deus nos diz para ajudar alguém. Mesmo que a sua situação seja muito pior do que a daquela pessoa, ajude-a do mesmo jeito. Uma vez eu me perguntei, mas por que Deus pede para eu ajudar e não pede para alguém que está bem? E Ele me respondeu, é a lei da semeadura. Se você precisa de uma solução na sua família e você ajuda outra família, você semeia em outra, você colhe na sua. E eu entendi que Deus às vezes nos diz, vá lá, semeie naquilo de que você precisa. Davi precisava ser protegido por uma fortaleza, porque havia alguém que o procurava e Deus lhe disse para guardar uma fortaleza, para que espiritualmente eu pudesse me tornar seu. Amém?
Porque quando semeamos, colhemos, e muitas vezes Deus lhe dirá para semear exatamente onde você precisa, porque aquela árvore precisa crescer em sua vida. Às vezes você não tem um par de sapatos e Ele diz para você dar para alguém, mas acabaram de me dar. Não, você diz que era seu e Ele diz, bem, agora você tem algo para oferecer. Senhor, mas talvez aquela pessoa tenha 2, eu só tenho 1, não importa. E Ele está te ensinando a lei da semeadura. Quando você está ajudando outra pessoa, você está abrindo o céu sobre você, sobre sua casa e sobre sua família, mesmo quando é um momento difícil. Segunda lição. Não espere que seja Keila a te recompensar. Espere que seja Deus a te recompensar. Às vezes você está ali dizendo, quero esperar absolutamente porque investi na vida do fulano e o fulano será o meu melhor líder no trabalho. Aquele lá, eu lhe dei trabalho. Ele não tinha dinheiro. Você será. E, no entanto, aquele lá, quem o viu? Ainda estamos procurando por ele até agora. Pode ser que você não colha do fulano, mas como é Deus quem te dá a colheita, talvez venha trabalhar com você alguém em quem você nunca investiu na vida. Mas a sua colheita vem dessa pessoa. É exatamente aquilo que você sonhou e não investiu, porque essa é a sua colheita. Amém? Certa vez ajudei um casal que veio do exterior. Dei a ele o lugar onde eu dormia e não tinha um ótimo lugar para dormir. Passei dias, tudo bem, eu tinha tempo. Hoje eu não faria isso. Dias procurando casa com eles, indo visitar casas, de tudo. Imagine tudo o que você pode fazer. Dei a eles o meu dinheiro. E depois nada. Depois eles foram embora dizendo agora, até falando mal, eu me lembro que disse isso para Deus. Eu nesse jogo não estou mais. Eu não perco mais meu tempo com pessoas que nem conheço para ajudá-las e depois esses ingratos da vida. E o Senhor me disse, você tem razão. Se você fez isso por eles, você tem razão, porque eles são ingratos. Mas você os conhecia? Não. Então por quem você fez isso? Eu fiz isso para obedecer à tua palavra que diz que devemos acolher os estrangeiros. Bem, então, se você fez isso para me obedecer, a recompensa virá de mim e eu nunca te traí. E eu disse, me arrependo sobre os grãos de bico e ajudarei de novo. Muitas vezes você ficará decepcionado ou decepcionada quando espera das pessoas. Espere de Deus, Ele é fiel. Ele sempre, 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 sempre de verdade. Mesmo quando você investe na vida de alguém e pensa, essa pessoa será meu braço direito pelo quanto investi, será a gratidão em pessoa. Às vezes não é a gratidão em pessoa, mas saiba que Deus enviará alguém em quem você nem investiu na vida, que será a resposta do investimento feito em outro terreno. Davi investiu em Keila, e Deus lhe deu toda Judá, todo Israel, porque ele estava investindo em algo. Amém. Eu creio que Deus quer nos dizer algumas coisas hoje. Uma delas é que não precisamos esperar estar de um jeito especial. Quando eu estava lá na Grécia, durante toda a noite, o Espírito Santo continuava me trazendo essa imagem da Síria, e eu senti Deus me dizendo, vá para lá. Eu estive, como vocês sabem, no Brasil, estive na Grécia. 1 milhão de coisas para fazer esta semana, mas Deus me disse, eu quero que você vá lá. Nem sei por que estou indo, mas sei que preciso ir. E pensei, Senhor, eu estava em uma conferência com igrejas que não são ricas, com pessoas que não têm 1 milhão de pessoas para ajudá-las ainda mais. Por que o Senhor está pedindo isso a mim? Você poderia ter perguntado àquele cara, veja quanto dinheiro ele tem, quanto tempo ele tem. Mas isso não importa, porque não precisamos esperar até termos tempo, dinheiro, saúde ou sono para obedecer a Deus. Nós apenas obedecemos a Deus. Amém? Por fim, rezaremos juntos, mas, por favor, não saiam, pois gostaria que fizéssemos uma oferenda. Levaremos alguns remédios e iremos para o Líbano. Eles virão nos buscar no Líbano, a situação é muito difícil onde estamos indo, mas eu sei que Deus quer que a gente vá para lá, definitivamente, como fizemos na Ucrânia. Vocês sabem que quando fomos para a Ucrânia, o pastor Giannone já estava lá, ajudando as pessoas a atravessar a fronteira. E quando chegamos, eu disse a ele,
nós vamos entrar na guerra. Ele, imaginem, ficou feliz, porque seu espírito aventureiro não esperava outra coisa. Se o pastor disse que vamos, então vamos, todo contente. Nós não sabíamos exatamente o que iríamos fazer, vocês sabem que fomos orando, me perguntavam para onde iríamos, e eu orei e disse, Deus me dá uma direção. Deus colocou na minha mente o nome de uma pessoa, que eu liguei e ela me deu o nome de outra pessoa. E naquele dia nós acabamos indo parar nessa igreja onde o pastor era médico e que realmente precisava de ajuda. E nós chegamos lá apenas guiados pelo Espírito Santo. A mesma coisa. Senhor, me dá alguém. Eu estava nesse lugar e Deus me disse, procure os libaneses. Eu fui procurar os libaneses e um pastor me disse, Pastora Roslin, tenho amigos dentro da Síria. Eles vão buscá-los no Líbano e vão levá-los até lá. Assim vocês poderão ver exatamente como ajudá-los. E eu acredito que, além de dinheiro do que podemos levar, nós levaremos a nós mesmos. Lembro-me de quando fomos à Ucrânia. Obrigado. Eles não disseram obrigado porque trouxemos comida, embora fossem gratos. Mas disseram que a beleza de saber que alguém deixa sua casa para vir aqui e nos dizer vocês não estão sozinhos é a nossa recompensa. E eu penso, se essa perseguição fosse na Itália, quanto eu teria desejado que alguém de outro país me dissesse, eu estou com você, nós estamos aqui. Há pessoas que perderam a cabeça, literalmente famílias inteiras, porque é uma guerra um pouco entre duas facções muçulmanas, não é diretamente contra os cristãos, mas se te pegam, se você não renega Jesus, e só porque alguém diz não renego Jesus, eles cortam sua cabeça. Às vezes me pergunto se isso acontecesse na Itália, quantos de nós realmente ainda seríamos cristãos? Porque há certos lugares em que é muito difícil. Eles estão lutando, não sei se vocês viram, mas outro dia fizeram uma espécie de marcha por Jesus. Eles foram pelas ruas gritando com as cruzes. Nós continuaremos a ser cristãos, arriscando a vida. E eu disse sim, esta nação será abençoada por causa dessas pessoas. Há pessoas cuja vocação é um batismo de sangue. Existe um nome, um dos tipos de batismos na Bíblia. Há o batismo nas águas, muito bonito. Há o batismo em Cristo, quando nos convertemos, muito bonito. Mas há um batismo que pedem a Jesus. Eles dizem a Jesus, nós morreremos contigo. Ele diz, acaso vocês podem ser batizados com o batismo com o qual eu serei batizado? E Jesus diz, a Bíblia falava da sua morte. Há pessoas cuja missão na vida é deixar a própria vida como semente, para que a próxima geração possa ser livre para amar a Deus. E devemos honrar essas pessoas. A menos que você vá lá e diga, conte conosco. Há uma igreja na Itália que ora por você e para qualquer coisa que você precisar, estaremos lá. Amém? Então agora vamos rezar por Keila, que ficou tão pequena perto do martírio, certo? Qual é o tamanho da Keila quando falo com você sobre a Síria? Mas quem se importa, né? Alguém diz, né? Mas Keila, faça como quiser. Fica pequena. Anos atrás veio um pastor da Indonésia e ele nos mostrou alguns vídeos curtos. Nem podia deixar por muito tempo. Quem estava aqui muitos anos atrás? Mostramos pequenos vídeos de algumas crianças que foram decapitadas porque eram crentes, de uma mulher que foi estuprada repetidamente lá por meses e depois ficou grávida e o marido que a aceitou. E eu tinha um compromisso com 2 pastores depois daquela manhã. Eles eram líderes de treinamento. E um desses pastores queria falar sobre um problema muito sério que estava tendo com um membro da igreja, segundo ele. Sempre vou me lembrar que, enquanto víamos esses crentes morrendo por não negarem Jesus, antes os pastores estavam quase debaixo das nossas cadeiras. Aos poucos, eu via que eles iam diminuindo. E então, quando terminou, que eu tinha o compromisso com esse pastor, ele me olhou e disse assim, Pastor Roslin, eu sou um imbecil, minha vida está ótima, as pessoas na igreja são fantásticas, nosso encontro acabou. Eu disse a ele, vou convidá-lo mais vezes. Amém. De qualquer forma, queremos colocar nossa vida agora dizendo, Senhor, às vezes estamos muito decepcionados. O motivo pelo qual as pessoas às vezes até deixam as igrejas são decepções com as pessoas. Porque nós esperamos a recompensa da atenção, tudo, alguém tem que fazer algo por mim.
E enquanto a sua confiança estiver em alguém, essa pessoa não vai te responder. Então hoje, Senhor, nós te pedimos perdão, porque colocamos nossa confiança nos homens. Esperamos sim que quando ajudamos alguém de qualquer forma, que essa pessoa seja grata conosco. E sim, ficamos magoados quando nos abandonam, quando nos deixam. Às vezes até mesmo dentro de um casamento. Dizemos: Deus, eu dei minha vida por aquele homem ou por aquela mulher e ele, me deixou por outro, E esperamos fidelidade quando nós somos fiéis. Esperamos recompensa quando somos fiéis e sim, ficamos magoados. E sim, te perguntamos como Davi e seus homens tantas vezes: mas Senhor, o Senhor tem certeza? É assim que vai acontecer? E queremos te pedir perdão, Senhor, porque, como diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis que existem, esperando que a recompensa seja toda nesta terra, esperando que tudo aconteça aqui no nosso pequeno mundo azul. Agora queremos, diante do teu trono, colocar as nossas queixas, as nossas decepções. E dói muito, Senhor, tu sabes disso, porque também foste traído. Também tu tiveste um discípulo a quem deste tudo. Tiveste um discípulo que comeu contigo, que caminhou contigo, que viu os teus milagres, a quem amaste profundamente e com todo o teu coração. E por algumas moedas de prata, esse discípulo te vendeu, desprezado pelos homens, como diz a Bíblia em Isaías 53. Homem que bem conhecia o sofrimento. Tu sabes, Deus, o que significa a traição. Tu sabes, Senhor, o que significa a decepção, porque tu a experimentaste e experimentas sempre conosco. Tu nos abençoas, abres as portas, ouves as nossas orações quando dizemos: se isso acontecer, você vai ver que eu farei tal coisa, e depois não fazemos. E te dizemos que vamos melhorar e depois não melhoramos. Melhoramos e te dizemos que depois vamos pregar e depois não vamos. E depois diremos que faremos e depois não fazemos. E a tua bondade é sempre imensa sobre nós. Somos traídos e às vezes somos traidores. Às vezes vítimas e às vezes algozes. A verdade é que nós somos muito piores do que imaginamos e tu és muito melhor do que jamais pensamos. E agora, diante do teu trono, Senhor, queremos colocar os nossos corações, a nossa mágoa com pessoas ou coisas que não souberam, talvez fossem incapazes. Talvez tivessem medo de Saul, talvez tivessem medo do próprio cônjuge. Talvez eles estivessem apenas endurecidos em seus corações, mas queremos te dar um presente hoje. Colocar diante do teu altar as pessoas que nos decepcionaram e pedir teu perdão por esperarmos nossa recompensa nelas. E somos os mais miseráveis dos homens quando esperamos pelos homens, porque a nossa recompensa vem do Senhor. Tu és o Deus justo. Você é o único que está certo em tudo o que faz. É por isso que aqui está a nossa Keila esta manhã. Cada um na sua, cada um dos habitantes desta cidade. Nós os entregamos a Ti, Senhor, um por um. Aqueles que ajudamos, aqueles que salvamos. Aqueles pelos quais nós arriscamos a nossa própria vida, demos o nosso tempo, o nosso dinheiro, mesmo quando realmente não o tínhamos, aqui estão. Os colocamos aqui diante de Ti para Te dizer, Senhor, que esta é a nossa semente que morre para que possa dar muito fruto. Não falaremos mais sobre o quanto demos, sobre o quanto fizemos por eles. E esperamos que eles também não falem mais sobre o que deram ou fizeram por nós. Porque às vezes, sem perceber, nós também fomos uma decepção para outros. Porque eles esperavam coisas que não podíamos dar.
Nossa confiança no homem hoje é a nossa oferta diante do teu trono. Porque se esperamos apenas nesta vida, somos mais miseráveis do que os homens. E hoje queremos olhar para ti, Senhor, olhar para o alto, olhar para o céu e te pedir e dizer: Senhor, esperamos que a recompensa venha de ti. Porque os homens olham para a aparência, mas tu olhas o coração. Tudo o que fizemos ou demos. Existem pessoas injustas, mentirosas, mas a ti pertence a justiça. És tu quem dará a cada um segundo o seu modo de agir e o seu trabalho. A nós cabe somente esperar verdadeiramente em ti, Senhor Jesus, e não mais meramente nas pessoas humanas. Por isso aqui está a nossa Keila. Nossos olhos se voltam para o céu e não mais para eles. Hoje, em nome de Jesus. E queremos aproveitar para orar pelos nossos irmãos que estão na Síria, que estão dizendo: Senhor, vão matar a mim, meus filhos, minha casa. E eles terão que ouvir: sim, filho, eles farão isso. E a tua recompensa serei eu. Você haverá comigo. Dê-nos graças a Deus por sermos fortes como eles e fortaleça-os, Senhor. Fortaleça o coração deles, a casa deles. Fortaleça os filhos deles. Fortaleça a fé deles para que consigam permanecer de pé, mesmo quando muitos poderiam fugir. Fortalece, Senhor, liberta-os. Faz com que o sangue deles nunca seja em vão. Ah, não. E que toda a nação da Síria possa ser totalmente transformada em nome de Jesus. Que tu envies a tua solução através do sangue dos mártires, que é uma semente para a liberdade daquela nação. Este é o nosso pedido. E esta é a nossa oração. Por isso, hoje, aquilo que tu semeaste na vida de Keila, tu fazes morrer na terra. Não fique mais dizendo: eu fiz aquilo por aquela pessoa, não. Se você fez para o Senhor, espere, pois do céu Ele te responderá. Às vezes aqui, às vezes ali, mas Ele sempre te responderá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Keila pertence verdadeiramente a Cristo. Ela é tua, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual.